recapitulando, né, no conteúdo anterior, na aula anterior, eu demonstrei como fazer a instalação do gerenciador de máquina virtual, fazer a instalação do Kali Linux e fazer a instalação e configuração também do Gemini Clean, né. Eu resolvi trazer mais algo demonstrando aí, aprofundando aí na análise e exploração usando aí o Gemini, tá. Até demonstrei de forma simples digitar um simples prompt de comando e hoje a gente vai digitar prompt de comando mais avançado. Vamos explorar desde a falha de SQL Injection, de XSS, né, que são as falhas mais críticas dentro do WASP Top 10, tá, desde 2021, né, até esse exato momento, tá, e com base no WASP Top 10 a gente conseguiu achar vulnerabilidade e explorar. Eu já tô aqui com o meu terminal, com a IA já pronto para eu digitar os comandos, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir dois terminal, porque um terminal é para eu usar o IA e o outro é para eu fazer teste manualmente com base na sugestão de ferramenta que ela der para eu usar, né? Então, clica com o botão direito, eu vou nesse aqui, ó, Split View Left and Right. Aí ele fala, a página artistes.php provavelmente busca dados de um banco de dados para listar o artista. Aí ele fala, vamos investigar essa página para ver se ela funciona, né? Aí aqui ele vai passar um parâmetro aqui de SQL Injection, né? Então aqui ele vai usar primeiro o cur-s, né, para isso. Então vou dar um para cima e vamos ver se ele acha alguma coisa, né? Então aqui ele falou, né, mostra exatamente o que estava procurando e ele fala, a página não existe um artista específico. A consulta ao banco de dados provavelmente se aparece com beleza. Deu aqui um exemplo. Este é um ponto de entrada ideal para testar a 03 2021 Inject SQL Injection, né? Então aí ele fala que vai realizar uns testes como esse daqui, por exemplo, para ver o comportamento da página. Então vamos lá. Então vou dar um. Eu poderia fazer isso manualmente, tá? Então se eu fazer manualmente aqui, ó, deixa eu voltar aqui em cima aqui, ó. Ele vai testar com a página artística PHP-1, esse aqui, ó. Eu posso vir aqui, copiar, deixa eu ver, copiar esse aqui, ó, dá um enter, ó. Então aqui ele retornou que tem um erro de sintaxe SQL Injection, né? Quando tem esse erro, certeza que você consegue explorar a vulnerabilidade SQL Injection, e ele também corresponde aí ao MySQL, né? Então dá para ver que tem um gerenciador de banco rodando o MySQL, né? Então deixa eu ver o que ele retornou aqui. Agora eu vou adicionar, então vou dar um. Eu nem vou testar mais, né? Porque eu já sei que tá vulnerável, né? As entidades que retornou uma página em branco, este é um forte indício de vulnerabilidade, né? Então nem vou executar mais. Então vou dar um 3 aqui para não dar sugestão e vou digitar o comando, né? Porque teoricamente agora a gente tem que pedir para ela ajudar, né? Agora com base nessa vulnerabilidade, me ajuda ou dê comando SQL map para eu explorar, né? Então que já é o suficiente, né? Porque ele me deu a sugestão, provavelmente a vulnerabilidade SQL Injection, e eu também testei no navegador e realmente eu confirmo, né? Aqui, ó, vejo que realmente tem essa, né? Que deu sugestão aqui que ele falou, beleza, com certeza, recomendado. Instruir querendo usar o vulnerável, beleza. Então aqui ele tá dando os comandos, né? Então vou digitar um para aceitar, para passar o comando, né? Aí aqui ele fala, né? Vou estar escrevendo para o L vulnerabilidade, ação -dbs, instruir a ferramenta enumerar o banco de dados. Usei o best para aceitar a resposta padrão e mandou o agente para usar um agente aleatório, né? Então isso também, se tiver um AF, é para justamente enganar o AF, né? O AF, esse eu usei agente aí, talvez o AF faça, putz, tudo que vier relacionado a use agent SQL map bloqueio. Então eu coloco aleatório, que aí pode pegar o Google, pegar entre outros, né? E aqui, ó, ele já retornou aqui algumas informações. Deixa eu ver o que ele retornou. Agora, beleza, com certeza. Aqui ele fez aqui algumas queries, né? Ó, e já foi direto, né? Sem pedir para eu passar comando nenhum, né? Ó, ele confirmou a verdade que extraiu os nomes de 2 bancos de dados, né?
a Quote Information Schema, né? Então o banco de dados Information Schema é um banco de metadados padrão do MySQL, tá? E o nosso alvo é o Aquote, né? Que é um banco de dados da aplicação. Então o próximo passo é listar as tabelas dentro do banco de dados Aquote. Para isso vou explorar a opção "-d", que é de banco de dados, que é o Aquote, para especificar o banco de dados, e "-table" para pedir a listagem das tabelas, né? Então é justamente esse comando aqui. Do outro lado também eu posso chegar e digitar esse comando, só para você entender. Posso vir aqui, ó, deixa eu limpar a tela. Só tenho que limpar esse aqui, porque aqui do jeito que tá aqui ele pega sujeira também, né? Aqui, ó, desse jeito. Vou dar um enter. Aqui, ó, já listou as tabelas, né? Então dentro do banco de dados Aquote contém as tabelas artísticas, tá, entre outros, e tem a tabela principal aqui, que é user, que a gente quer explorar, né? Então vou dar um aqui na IA, vou dar um para aceitar. Ó, e ele trouxe a mesma tabela, tá vendo? Mesmo que eu digitei o comando, ele já tá digitando para mim automaticamente, né? E também agora ele vai "-t" use para especificar a tabela, e a coluna para listar colunas, né? No meu caso aqui, então agora ele vai pegar aqui a tabela use e vai listar colunas da tabela use, né? Vou dar um. Não é toda hora que ele permite que ele faz automaticamente não, tá? Porque hoje de manhã, antes de aplicar esse conteúdo, eu testei e ele me deu os comandos para eu digitar manualmente, porque segundo ele era uma ferramenta por fora, né? Eu não sei se ele já tá indo direto porque eu já tinha usado anteriormente, ou se agora ele tá usando, né? Vai poder usar, porque pode ter hora que ele dá a sugestão de comando e você do outro lado que digita o comando, né? Deixa eu ver, aqui ele encontrou a coluna, o name, path, e-mail e CCC, né? E segundo ele vai focar nas colunas username e path, né? Que é a coluna de senha. Vai usar o dump aqui para poder extrair e exibir dados do conteúdo, né? Então é justamente esse aqui, esse comando aqui. Vou dar um y para para yes, né? Ó, e ele achou aqui, ó, o que contém na coluna da tabela user, né? Teste, né? Então, se eu for aqui no meu alvo, vou aqui no ramo. Opa, deixa eu sair aqui no index. Se eu for aqui, ó, sign out e digitar aqui teste, login. Aí eu loguei na página, né? Veja que tem até gente mexendo aqui, trabalhando, estudando, né? Então eu posso atualizar, posso fazer teste aqui nessas páginas. Eu estou na página de mim, né? Aí, beleza, ele falou que encontramos o usuário com o nome teste e a senha teste. Com isso concluímos demonstrações de um ataque SQL Inject OASP A03 2021, desde a descoberta da vulnerabilidade até a extração das credenciais. Precisa de mais de uma análise ou tiver outra pergunta, pode dizer, né? E é isso, espero que tenha gostado do conteúdo. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, porque me ajuda a trazer mais conteúdo. Também eu tinha até esquecido de comentar, se você quiser aprender aí conteúdo relacionado à segurança ofensiva, né? Eu tenho 5 cursos relacionados a esse tema, tá lá no site jpitsec.com/cursos, tá? E lá eu demonstro aí como procurar falha, como explorar, né? E vou deixar o link dos cursos aqui na descrição, tá? Vou deixar o link do site completo, e lá no próprio site, no /cursos, você vai encontrar todos os 5 cursos. Tem um outro também que é de programação Python. Se você quiser aprender a desenvolver em Python, criar robô de automação também, vou deixar aí na descrição o link.